Os 3 únicos serviços que eu participei lá, e ficou em minha mente para sempre, um foi intitulado de Idolatria Cristã. Outro tinha o título O Super Engano de uma Nova Era Gloriosa. E eu digo que se aplica para a nova era hoje. E isto era 1946. E o outro era o Grande Conselho Geral de Satanás de 1700. E eu devo dizer que essas coisas que eu vi lá me abriram os olhos. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o Grande Conselho Geral. Ok. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com um objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E Lúcifer também previu uma outra era que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem. Também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal. No final do século XVII foi a máquina a vapor. Desta vez serão os robôs integrados em sistemas hiperfísicos os responsáveis por uma transformação radical, e os economistas têm um nome para isso: a Quarta Revolução Industrial, marcada pela convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas. Eles antecipam que a revolução mudará o mundo como o conhecemos. Soa muito radical. É que, se cumpridas as previsões, assim será. E já está acontecendo, dizem em larga escala e a toda velocidade. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, em sua escala, alcance e complexidade. A transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Os novos poderes da transformação virão da engenharia genética e das neurotecnologias, duas áreas que parecem misteriosas e distantes para o cidadão comum. No entanto, as repercussões impactarão em como somos e como nós relacionamos até nos lugares mais distantes do planeta. A revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactarão a segurança geopolítica e o que é considerado ético. Então, de que se trata essa mudança e por que há quem acredite que se trata de uma revolução? O importante, destacam os teóricos da ideia, é que não se trata de um desdobramento, mas do encontro desses desdobramentos. Nesse sentido, representa uma mudança de paradigma e não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico. A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes entre si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital anterior. Há 3 razões pelas quais as transformações atuais não representam uma extensão da terceira revolução industrial, mas a chegada de um diferente, a velocidade, o alcance e o impacto nos sistemas. A velocidade dos avanços atuais não tem precedentes da história e está interferindo quase todas as indústrias de todos os países. Também chamada de 4.0, a revolução acontece após 3 processos históricos transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual a mecanizada entre 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade e permitiu a manufatura em massa. E a terceira aconteceu em meados do século XX, com a chegada da eletrônica, da tecnologia, das informações e da telecomunicação. Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização. Todas as fábricas, seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégias de alta tecnologia do governo da Alemanha, trabalhando desde 2013 para levar sua produção a uma total independência da obra humana. A automatização acontece através de sistemas hiperfísicos que foram possíveis graças à internet das coisas e à computação na nuvem. Os sistemas hiperfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar
entre eles e com humanos, mediante a internet das coisas. O que vem por aí, dizem os teóricos, é uma fábrica inteligente, verdadeiramente inteligente, e o princípio básico é que as empresas poderão criar redes inteligentes que poderão controlar a si mesmas. Os números econômicos são impactantes. Segundo calculou a consultora Accenture em 2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderia agregar 14,2 bilhões de dólares à economia mundial nos próximos 15 anos. No Fórum Mundial de Davos, em janeiro deste ano, houve uma antecipação do que os acadêmicos mais entusiastas têm na cabeça quando falam de Revolução 4.0. Nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, sistema de armazenamento de energia, drones e impressoras 3D. Mas esses também serão causadores da parte mais controversa da quarta revolução. Ela pode acabar com 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados do mundo. Os países mais desenvolvidos adotarão as mudanças com mais rapidez, mas os especialistas destacam que as economias emergentes são as que mais podem se beneficiar. A quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e melhorar a qualidade de vida de populações inteiras. São as mesmas populações que se beneficiaram com a chegada do mundo digital e a possibilidade de fazer pagamentos, escutar e pedir um táxi a partir de um celular antigo e barato. Obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se adaptar. O futuro do emprego será feito por vagas que não existem, em indústrias que usam tecnologias novas, em condições planetárias que nenhum ser humano já experimentou. E os empresários parecem entusiasmados, mais que intimidados, pela magnitude do desafio. Uma pesquisa aponta que 70% têm expectativas positivas sobre a quarta revolução industrial. Ao menos esse é o resultado do último barômetro global de vocação. Uma pesquisa que compila opiniões de mais de 4 mil líderes e pessoas interessadas nas transformações em 23 países. Ainda assim, a distribuição regional é desigual e os mercados emergentes da Ásia são os que estão adotando as transformações de uma forma mais intensa que os das economias mais desenvolvidas. Ser disruptivo é o padrão modelo para executivos e cidadãos, mas continua sendo um objetivo complicado de se colocar em prática, reconhecem os estudos. Nem todos veem o futuro com otimismo. As pesquisas refletem as preocupações dos empresários com o darwinismo tecnológico, onde aqueles não se adaptam não conseguirão sobreviver. E isso acontece a toda velocidade, como dizem os entusiastas da quarta revolução. O efeito pode ser mais devastador que aquele gerado pela terceira revolução. No jogo do desenvolvimento tecnológico sempre há perdedores, e uma das formas de desigualdade que mais me preocupa é a dos valores. Há um risco real de que a elite tecnocrática veja todas as mudanças que vêm como uma justificativa de seus valores. Esse tipo de ideologia limita muito as perspectivas que são trazidas à mesa na hora de tomar decisões políticas, o que por sua vez aumenta a desigualdade que vemos no mundo hoje. Considerando que manter os status que não é uma opção, precisamos de um debate fundamental sobre a forma e os objetivos desta nova economia. Por um lado, há quem desconfie de que se trata de uma quarta revolução. É certo que as mudanças são muito profundas, mas o conceito foi usado pela primeira vez em 1940 em um documento de uma revista de Harvard, intitulado A Última Oportunidade dos Estados Unidos, que trazia um futuro sombrio para o avanço tecnológico e o que ele representa em uma preguiça intelectual. Outros mais pragmáticos alertam que a quarta revolução só aumentará a desigualdade na distribuição de renda e trará consigo todo tipo de dilemas e insegurança política. O mesmo Fórum Econômico Mundial reconhece que os benefícios da abertura estão em risco, por causa de medidas protecionistas, especialmente barreiras não tarifárias do comércio mundial que foram exacerbadas desde a crise financeira de 2007. Um desafio que a quarta revolução deverá enfrentar se quiser entregar o que promete. O entusiasmo não é infundado. Essas tecnologias representam avanços assombrosos, mas o entusiasmo não é desculpa para a ingenuidade e a história está infestada de exemplos de como a tecnologia passa por cima dos marcos sociais, éticos e políticos que precisamos para fazer um bom uso dela. Desenvolva e até o próximo vídeo.
Então, primeiro, uma revolução industrial. Essa revolução industrial é em todos os aspectos da vida. Anteriormente, as revoluções industriais em todos os aspectos, em todos os ramos da tecnologia, tanto na ciência e em todos os aspectos mesmo que formos para referir. Anteriormente, tanto carros, meios de comunicação, eram com pouca aderência. Mas por causa do tempo, ele viu-se que os pobres é lá onde há mais camada que adoram a Deus em espírito e em verdade em relação aos de camada superior. Nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos. E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. Neste está os aspectos do que se diz a TV como a mídia, aquilo que eles mesmos, a partir da mídia, ele transmite conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual.